Salve galera, mais um vídeo aqui do canal O Esporte na História. Chegamos no vídeo do dia 8 de cada mês, o futebol em histórias, e vamos seguir no especial Copas do Mundo, onde nas últimas oportunidades, nos últimos meses, a gente falou um pouco da trajetória dessa construção narrativa, né, é verdade, mas essa construção do Brasil enquanto país do futebol, vindo pelos títulos mundiais, começando nas narrativas desde a década de 30, notadamente na Copa de 38. E hoje a gente vai falar sobre o ciclo entre o tricampeonato do México em 1970 até o pentacampeonato em 2002, obviamente passando pela frustração de 82, pelo tetra em 94. Então é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de compartilhar com seus amigos e amigas. Curta esse vídeo, ative as notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal O Esporte na História para vocês. É verdade, já estamos com o Brasil fora da Copa do Mundo de Futebol Masculino 2026, foi eliminado para a Noruega no último fim de semana, mas a gente segue aqui falando de Copa do Mundo, que o torneio vai até 19 de julho e o canal esse mês todo está destinado a abordar o tema, né? 1970, o Brasil vence a Copa no México, se torna tricampeão mundial, a primeira seleção a vencer o tricampeonato, né, a ser 3 vezes campeã do mundo. E depois se cria toda essa expectativa do Brasil enfileirar outras conquistas, né? Se hoje a gente está chegando aí a pelo menos 28 anos de jejum, né? Já que o Brasil não ganhou a Copa de 2026, vai ficar pelo menos até 2030. Então, de 2002 a 2030 vão ser ao menos 28 anos de jejum. Não é a primeira vez que o Brasil teve um grande jejum de Copas, né? Então, desde o Tri em 70 até 94, o Brasil também ficou 24 anos sem vencer um título de Copa do Mundo. E de 70 a 89 foram 19 anos sem vencer nenhum título oficial. A seleção brasileira ficou ali num grande jejum que foi quebrado com o título da Copa América em 1989 e que depois vem culminar no tetracampeonato em 1994. Ah, mas nesse período de jejum, o Brasil teve grandes times, teve grandes jogadores, inegavelmente, né? A narrativa do país do futebol vinha por aqueles discursos que a gente já colocou aqui em outras oportunidades, que relacionavam o futebol brasileiro pelo encontro étnico e racial, né? Do encontro dos negros com os brancos. Então, era a racionalidade branca, trazendo uma pegada que se vinculava ao lado inventivo do povo negro brasileiro. Então, teve jogadores como Pelé, como Garrincha, que trouxeram o exacerbar dessa narrativa, né? Mas a gente não pode esquecer que essa característica do saber jogar futebol, saber se comportar e cumprir determinados fundamentos acerca do esporte, não é algo natural, né, gente? É treinado, obviamente a habilidade e o talento, isso vai ser muito particular, muito individual, mas não nasce com um povo específico em si. A gente pode desenvolver as características do jogo, tal como em qualquer prática corporal, seja uma dança, seja o teatro, são coisas que a gente pode desenvolver. E isso acontece há muito tempo na história humana, a partir da prática, da construção cultural e da disseminação dessa cultura. Obviamente, o conjunto de várias culturas que se interligam essa noção corporal dentro da sociedade brasileira podem prevalecer e colaborar para a construção de uma identidade, de um estilo de jogo. Mas isso não é algo natural, obviamente, e por mais que se coloque como sendo muitas vezes nos meios de comunicação, eu sou completamente contra essa narrativa e academicamente já se tem vários trabalhos que entendem que essa ideia de Brasil, país do futebol, somente porque tem algo intrínseco ao brasileiro, isso não se sustenta e a gente está agora há 28 anos ao mínimo, como eu destaquei, de jejum de Copa, que demonstra que as escolas estão avançando em vários países, preparação, profissionalização da prática esportiva e isso que de alguma forma vai trazendo também o aumento e a melhora nos fundamentos dentro de uma prática específica, como é o caso do futebol, né? Então, a gente vai ter um outro vídeo, que vai ser o vídeo de agosto, para comentar o pós-pentacampeonato. Eu vou comentar o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo nesses últimos 26 anos, de 2002 até 2026. Teve 2006, que foi uma grande seleção, que era o sinônimo de futebol arte brasileiro, mas a gente ficou pelo meio do caminho também, perdendo para a França nas quartas de final. A gente vai comentar esse pós-penta depois. Mas vamos falar um pouco sobre esse período entre 70 e 2002, né? Que o Brasil, no meio disso, ganha o Tetra em 94, quebrando o jejum, e ganha depois o Penta em 2002. A verdade é que, quando nos anos 70 a gente teve um momento de reformulação geracional brasileira, né? A gente continuou tendo grandes jogadores que atuaram nas Copas seguintes, né? Em 74, 78.
A gente teve Jairzinho, a gente teve Rivelino, foram surgindo novos nomes. Eu acho que alguns jogadores foram mal aproveitados em Copas, como é o caso do Ademir da Guia, maior ídolo da história do Palmeiras, poderia ter tido melhores desempenhos em Copas, no sentido de ter sido convocados para mais Copas e também ter jogado mais, já que ele jogou apenas a Copa de 74 e nem titular foi. Mas depois a gente começa nos anos 70 a construir a geração que vai ser a da Copa de 82, que é para muitos o maior time ou o melhor time que não venceu uma Copa do Brasil, quiçá do mundo, né? Tem outras grandes seleções que não venceram Copas, né? Holanda de Cruyff 74, a Hungria do Puskás em 54, mas a de 82 do Brasil entra nesse bolo aí de grandes seleções que não venceram Copa. O Brasil nas Copas de 74 e 78 não vence, mas 78 especificamente, com um futebol mais racionalizado, preparação de estilo militar, com o Cláudio Coutinho, que era do Exército e que de alguma forma se relacionava também a esse modelo mais outrora predominante na educação física, né? Ele que era profissional e professor de educação física também, esse modelo mais de disciplina militarizada, mas traz um modelo ali de racionalização da preparação que ainda era bem visto por muitos, né? O Cláudio Coutinho que também treinou outras equipes grandes no futebol brasileiro até chegar à seleção brasileira. E o Brasil, naquele ano, só não veio a ser campeão por um detalhe, né? A Copa foi na Argentina, que estava num período ditatorial. A Argentina vem a ser campeã, mas lembrando que a vaga para a final veio naquele quadrangular que o Brasil tinha vencido o Peru por 3-0 e a Argentina iria enfrentar depois o Peru. E o Brasil e a Argentina empataram no seu jogo aonde se os argentinos vencessem com um saldo grande, eles iriam para a final. E aí foi aquele jogo do 6-0 que eu não estou aqui para criar teoria de conspiração alguma, quem sou eu para tentar aqui definir alguma investigação específica, só que fica muito claro que até hoje aquele jogo remete muitas dúvidas, não só porque o Peru tinha uma grande seleção, mas a maneira que os gols e a partida se desenrolaram, né? Enfim, o Brasil ficou ali entre os principais times da Copa, terminou em terceiro lugar naquele Mundial, mas poderia ter ido além. Porém, se o Cláudio Coutinho tinha um olhar mais racionalizado, militarizado, lembrando, o Brasil ganha o tri em 70, em 74, apesar de ter ainda uma boa geração, a seleção perde para a Holanda do Johan Cruyff. Em 78 tem essa situação com a Argentina. Então, assim, o Brasil ainda estava dentro de um cenário que não era um cenário de terra arrasada, né? Vinha de duas Copas consecutivas que não vencia, por uma seleção que nas quatro Copas anteriores de 4 tinha ganho 3, 58, 62 e 70, isso era ruim, mas ainda era um cenário de calma. O Brasil pode e tem jogadores para conseguir alcançar um resultado melhor. E se esperava que fosse 82, porque quando o Cláudio Coutinho montou essa seleção, que apesar de ter ido longe em 78, teve todo esse imbróglio com a Argentina que eu citei, a seleção não conseguiu ser campeã, começou a se questionar novamente essa ideia do modelo de jogo brasileiro. Não, o Brasil é o país do futebol pelo que jogou em 70, em 62, pela habilidade do Garrincha, pela técnica do Pelé, pelos lançamentos de Gerson, ou as faltas de Didi. Então, começou a se trazer novamente essa narrativa do país do futebol com uma base que vai para o discurso racial, étnico-racial, sim, que o Brasil estava perdendo o seu modelo de jogo. E aí, um conjunto de jogadores que nos anos 70 vão bombar acabam fortalecendo o selecionado nacional para chegar em 82 como uma das favoritas. Era um timaço, é verdade. Muitos ficaram de fora, inclusive, mas o time tinha titular Valdir Pérez no gol, ídolo do São Paulo, as laterais do Flamengo, né? Leandro na direita, na minha opinião, o jogador na lateral direita mais técnico da história desse país. Na lateral esquerda era o Júnior. Na zaga você tinha Luizinho do Atlético Mineiro, Oscar, ídolo do São Paulo. Meio de campo com Toninho Cerezo, ídolo do Galo. Falcão, rei de Roma, rei do Internacional de Porto Alegre também. Zico, camisa 10, maior ídolo da história do Flamengo. Sócrates, da democracia corintiana, já ídolo do Timão naquele contexto. Éder, que outrora ponta esquerda no Galo, foi segundo atacante. O Serginho Chulapa, ídolo do São Paulo, que passou por Santos também, era o centroavante. O Tele Santana tinha um futebol bonito como base, né? Não à toa, ele já tinha sido campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, feito outros grandes trabalhos em clubes grandes do Brasil. Depois ele vai ser, nos anos 90 novamente, se tornar o maior ídolo como treinador do São Paulo, com os títulos de 92, 93, das Libertadores e dos Mundiais. Então, o Tele tinha toda essa pegada de tentar transformar
em modelo tático, um modelo tático novo, inventivo, ele gostava de fazer essas invenções, tanto que teve as críticas em relação aos pontas, mas mantendo o estilo de jogo brasileiro, ou seja, esse estilo de jogo bonito, para frente, tentando consolidar uma ida para um modelo de outrora, né? Mesmo sem os ponta, né? E olha que o Tele foi ponta direita quando foi jogador, ídolo do Fluminense, com mais de 500 jogos pelo tricolor das Laranjeiras, ele tenta modificar um pouco, adaptando para o futebol dos anos 80, que já era um início de um futebol mais globalizado, que já tem alguns jogadores como o próprio Falcão que estão fazendo carreira na Europa já na Copa de 82. Então a gente está tendo ali um contexto de mudanças no futebol mundial, notadamente também no brasileiro. E o Brasil acaba saindo numa derrota para a Itália. A seleção vinha de uma boa campanha e perde no tal chamado desastre de Sarriá, perde para a seleção italiana, que tinha Paulo Rossi, que seguiu ali, apesar de ter na primeira fase, a Itália fez uma fase de grupos burocrática, empatou seus 3 jogos, foi classificando meia boca e depois venceu o Brasil por 3-2, embalou e na final veio a ser campeã, depois de derrotar a Alemanha Ocidental por 3-1, é campeã vencendo essa Copa na Espanha. Lembrando que o Brasil era tricampeão, a Itália já tinha vencido em 34, 38, se tornava também tricampeã naquela ocasião. Esse jogo especificamente, essa derrota da seleção de 82, foi um grande choque. Talvez tenha sido depois de 50 até então, o maior choque que já viveu assim a população e o povo brasileiro em relação à Copa do Mundo, porque se criou uma expectativa muito grande da vitória para essa Copa em específico. E depois de 86, essa mesma geração ainda vai chegar uma espinha dorsal dela, mas vai perder para a França, né? O Zico perde o jogo, o pênalti durante o tempo normal, depois acaba indo para a decisão de pênalti, onde ele faz a cobrança dele, mas o Brasil sai derrotado, eliminado para a França. 86 já é essa mesma espinha dorsal, mas mais envelhecida. Com alguns embrólios ali, como a questão que eu não vou me adentrar nesse vídeo especificamente, mas a saída do Renato Gaúcho, consequentemente do Leandro do grupo, com toda a fofoca que teve ali envolvendo os dois, notadamente o Renato. E é uma série de questões que foram acontecendo, e o próprio Tele ainda como técnico, que fizeram com que o 86 também não desse certo, né? Mas quem entende futebol olhando para o passado sabe que se não deu certo em 82, dificilmente daria em 86, porque a base de 82 era a base daquele time, porque era quando todos estavam no auge. Era a base do Flamengo de 81, campeão da Libertadores e do Mundial, que esses jogadores chegaram no seu auge em 82. Era a base do Falcão, que estava jogando muita bola, da democracia corintiana com Sócrates comandando, do São Paulo, que também estava ali fazendo frente no cenário nacional. Então, tudo isso montou. O Atlético Mineiro, a gente se fala, né? A gente tem aí grandes nomes, e fora os nomes que não foram, né? Que ficaram ou por opção ou por contusão fora dessa seleção. É o Reinaldo do Atlético Mineiro, o Careca, que Guarani, depois São Paulo, o Roberto Dinamite do Vasco. Então, assim, são várias opções que se tinha ali para o ataque, onde o Serginho Chulapa foi o centroavante titular, inclusive. Essa geração, ela ficou marcada como um resgate, mas ao mesmo tempo uma queda. E aí, indo para a trajetória do herói, que normalmente se consolida para pensar o futebol brasileiro, é mais uma vez esse pensamento das quedas e altos e baixos que o Brasil tem nessa construção identitária do que é jogar futebol. Ah, o Brasil trouxe novamente seu estilo de jogo, mas o Zico não é negro, é um jogador branco, tem mais um pouco de um olhar de racionalismo que vai para a perspectiva europeia, é uma pegada diferente do que era o Pelé, do que era o Garrincha, apesar que eu o considero na posição de ponta de lança o Zico mais próximo que a gente teve do Pelé no futebol brasileiro, inclusive. Mas ficou aquela coisa de não ganhar a Copa, porque teve o estilo de jogo brasileiro, só que não foi, faltou ainda um tempero, faltou ainda um detalhe, né? E curiosamente, em 90 nessa crise, a gente tem uma Copa que o Brasil cai nas oitavas para a Argentina, né? A Argentina que era a atual campeã, é um passe do Maradona, o gol do Canidia, a água batizada, repito, não vou aqui adentrar nas fofocas de cada partida, mas que a minha perspectiva aqui é analisar mais o extracampo na questão sociológica, antropológica, filosófica mesmo do jogo, mas se a gente pensar a própria Copa de 90, que o Sebastião Lazzaroni bota 3 zagueiros, um esquema de 3 zagueiros que não era comum no futebol brasileiro, notadamente na seleção brasileira. A seleção vinha do título da Copa América, mas aí você muda esse esquema. O Romário, que não foi titular, tinha toda uma narrativa ali construída de um novo modelo de jogo para o futebol brasileiro que não se caracterizaria, depois das narrativas colocadas foram por esse caminho, ao estilo brasileiro de jogar futebol. Mauro Galvão, que era um dos maiores zagueiros que esse país já teve, foi o líbero ali naquela seleção, mas não deu certo. O Brasil acaba perdendo nas oitavas de final e tem um ciclo muito conturbado até 94.
quando o Romário vem no último jogo das eliminatórias salvar o Brasil naquela partida contra o Uruguai, faz os dois gols, o Brasil se classifica. Parreira não estava convocando o Romário, Parreira e Zagallo estavam optando por não levar o Romário, já jogando muita bola para o PSV e posteriormente Barcelona na Europa. Na Copa em si, o meio de campo do Brasil é um meio de campo quando o Raí, não estando bem, perde a vaga para o Mazinho. É um meio de campo, em tese, que a gente poderia falar burocrático, né? Feijão com arroz ali. Você tem um Dunga, um bom marcador, sai bem com a bola, capitão. Aí você tem o Mauro Silva, que tem um perfil ali também de compor bem o meio de campo. Um Muzinho e um Mazinho, que nenhum dos dois seria um clássico camisa 10, como o Brasil está acostumado a ter, e como o Raí era, já que o Raí vinha de uma temporada muito boa, de temporadas muito boas pelo São Paulo e era o 10 o capitão no Brasil. Mas o Raí perde a vaga para o Mazinho, que o Parreira optou em formar um time e não só colocar nomes. Se fosse por nomes, o Raí seria titular. Mas ele pensou: o que que eu preciso para o meu time ganhar agora? E aí ele monta um esquema que foge um pouco novamente desse estilo de jogo. É uma seleção mais feia na visão de alguns, mas muito competitiva, né? Um Tafarel no gol, um Márcio Santos na zaga junto com o Aldair. A gente tinha nas laterais o Jorginho na direita, o Leonardo na esquerda. Depois que o Leonardo é suspenso pela expulsão contra os Estados Unidos nas oitavas de final, o Branco entra muito bem, assim como o Cafu, quando precisou na final, também entrou bem. E quem fazia a diferença era um time, uma engrenagem montada para na frente ter a diferença com o Bebeto e o Romário, que foram o grande diferencial daquela seleção. E o Brasil se vinga da Itália, que tinha vencido a gente em 82, nos pênaltis, depois do empate por 0-0, 3-2 Brasil nas penalidades, tetracampeão mundial. Lembrando que naquele momento, se hoje o Brasil é penta e é o maior campeão, e continuará assim até 2030, porque a Alemanha já está fora da Copa também, a Itália nem para a Copa foi. é, Naquele momento, se a Itália vence a Copa, se o Baggio não isola aquela bola, a Itália se tornaria a primeira tetracampeã. E o Brasil era tricampeão ainda, ou seja, era uma disputa ali para ver quem ia se tornar a maior campeã do futebol mundial, né? A maior campeã do futebol de Copas do Mundo. Escolas diferentes, a Itália com seu modelo tático, defensivo, reativo muitas vezes, e no caso do Brasil com o modelo que vai mais para esse caminho do inventivo, da técnica, do jogo bonito e por aí vai. A narrativa venceu do Brasil, só que sem o estilo, em tese, brasileiro de jogar futebol, mas pela aplicabilidade do meio de campo e pela eficiência de um atacante muito surreal, que era o melhor do mundo e foi eleito naquele ano, inclusive, que era o Romário. Acontece que o ciclo de 94 a 98, a seleção brasileira está tendo uma renovação com grandes nomes chegando no futebol brasileiro e mundial, né? Então, os brasileiros que vão surgindo ali com muita pompa, né? São nas laterais o Cafu e o Roberto Carlos, tem o surgimento de Rivaldo, de um Djalminha, o avanço do Ronaldo Fenômeno, que tinha sido banco em 94, mas que se torna melhor do mundo em 96 e 97. Então, chega em 98, a seleção brasileira voltou a ter aquele estilo de jogo, né? Voltou a ser a seleção, o país do futebol e era atual campeã. Acaba que na Copa o Brasil vai enfileirando vitórias, né? Perde, é verdade, para a Noruega novamente, mais uma vez ela, perdeu na primeira fase para a Noruega por 2-1, mas conseguiu ir passando de fase em fase, foi líder do seu grupo, ganhou da Escócia de 2-1, de Marrocos 3-0. Oitava de final, o Brasil ganha bem do Chile de 4-1. Tem um jogo difícil, 3-2 contra a Dinamarca nas quartas, pênalti depois de 1-1 contra a Holanda na semifinal, e na final perde para os donos da casa, França, por 3-0. Perder para a França nem seria um absurdo. Perder de 3-0 sendo a principal favorita para a Copa, talvez essa foi a grande surpresa. Depois de uma noite estranha, com convulsão do Ronaldo, aquela coisa toda que aconteceu. Só que aí se questionaram: será que o estilo de jogo brasileiro voltou mesmo ou foi só um oásis ali? E aí o ciclo de 98 a 2002 é um ciclo muito conturbado. O Brasil tinha sido tetra em 94, tinha sido vice em 98 e inicia o ciclo bem, ganhando a Copa América tranquilamente, o Ronaldo jogando muita bola ainda. Só que em 99 o Ronaldo tem a grande contusão da carreira dele, fica muito tempo parado. Depois, quando ele retorna, ele se contunde de novo. O Ronaldo praticamente não jogou futebol de 1999 a 2001 e final de 2001 praticamente. Então, ele não esteve no ciclo das eliminatórias, que foi muito complexo. Se nas eliminatórias de 94 o Brasil já tinha se classificado no último jogo contra o Uruguai, para 2002 o Brasil terminou em terceiro lugar, foi a pior colocação até então nas eliminatórias que o Brasil já tinha tido na América do Sul, tendo se classificado com 3-0 em cima da Venezuela na última rodada também, com uma seleção ali mesclando jogadores rápidos como Edilson, Denilson, Luizão como centroavante na ausência do Ronaldo, o Rivaldo, o Alex, que não foi para a Copa para mim justamente, mas esteve presente também nesse ciclo. Ou seja, a linha de frente tinha jogadores talentosos, mas não tinha nem o Ronaldo e teria o Romário,
que fez parte de alguns jogos nas eliminatórias. Na estreia do Luiz Felipe Scolari, foi o capitão contra o Uruguai, no jogo que o Brasil enfrentou o Uruguai, mas com coisas de bastidores, teve desavença entre os dois ali. Depois o Romário nunca mais foi convocado e ficou de fora da Copa América 2001, o Filipão não gostou, e aí, consequentemente, o Romário não se tornou uma opção, mesmo fazendo gol a rodo naquela época no Vasco, estava com 36 anos na Copa, mas jogando muita bola, sem dúvida alguma, tal como ele foi, lembrando que eu não falei sobre isso, cortado em 98, segundo ele injustamente, porque é uma contusão que ele acredita que ele poderia ter voltado ainda durante a fase de grupo na Copa, seria Ronaldo e Romário no ataque em 98. Ele acabou sendo cortado, né, naquela seleção comandada pelo Zagallo, e ele na época estava jogando muita bola no Flamengo, e em 2002 ele estava jogando muita bola no Vasco. Filipão bancou não levar o Romário, até então um grande ídolo do último título mundial do Brasil, que estava jogando muita bola, para levar o Ronaldo, que vinha de uma contusão de praticamente 2 para 3 anos sem jogar bola. Então o Filipão sustentou, porque se ele não ganha a Copa, depois dessa, o que ia vir de crítica, uma enxurrada de crítica em cima dele, de não levar o Romário para levar o Ronaldo, não tem nem o que falar, né? Mas a história fala por si, o Ronaldo também não fala por si, né? O Ronaldo é um atleta singular, fez 8 gols na Copa, o Brasil foi penta, ele foi melhor do mundo, e o Filipão construiu a carreira que construiu depois com muito sucesso, inclusive na seleção portuguesa. Mas para montar essa seleção, o Filipão teve que criar um modelo de jogo ali diferente daquilo que o Brasil tinha até então. E ele voltou para os três zagueiros, que a lembrança que a gente tinha era de 90 com o Lazzaroni, que não era uma boa lembrança. Mas ele botou um time que, sabendo que tinham laterais muito bons e ofensivos, pudesse trazer esse novamente estilo de jogo brasileiro. Então, na Copa a gente teve o Marcos no gol, teve Roque Júnior, Edmilson, uma espécie de líbero que também sabia ser um volante quando necessário, e o Lúcio na zaga. Cafu no lado, capitão, e Roberto Carlos na lateral esquerda. O meio-campo teria o Emerson, que era o capitão, mas se machucou de bobeira no treinamento, e foi cortado da Copa. O Ricardinho foi para o seu lugar. Acabou o Gilberto Silva sendo titular. Junto dele no meio de campo tinha um Juninho Paulista, que no jogo contra a Bélgica em diante, nas oitavas de final, perde a vaga por um então não esperado Kleberson, que vira titular e se torna um dos grandes destaques da Copa. E aí, na frente, a gente tinha também Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Esse trio, o trio de R's, né, fez a grande diferença. O Rivaldo, para muitos, o camisa 10 da seleção, o melhor da Copa. O Ronaldo, artilheiro. O Ronaldinho, presente também nos momentos principais e decisivos, como no jogo com a Inglaterra, que ele fez aquele golaço de falta, né? Então, o Brasil, a Copa de 2002 são 8 jogos, 8 vitórias, né? Uma Copa relativamente tranquila nesse quesito. Inicia com 2-1 contra a Turquia. É verdade que se tivesse vá aquele pênalti no final em cima do Luizão não teria acontecido, mas acabou gerando aí a vitória do Brasil por 2-1 na primeira rodada. Depois tem um 4-0 na China na segunda rodada e com um time misto, um 5-2 na Costa Rica na terceira. Jogo mais difícil da Copa para mim, 2-0 na Bélgica nas oitavas, 2-1 contra a Inglaterra de virada nas quartas, com um golaço do Ronaldinho, seguido da expulsão dele, um segurar do resultado com um a menos durante todo o segundo tempo, 1-0 novamente na Turquia nas semis, e termina com a vitória contra uma Alemanha, na minha opinião, muito longe das grandes alemãs que a gente teve, mas que chegou na final com mérito. Vitória por 2-0, com falha do Oliver Kahn, 2 gols do Ronaldo, e o Kahn, que foi eleito o melhor da Copa. Na época a eleição do melhor jogador da Copa era antes da final, né? É, tinha feito uma grande Copa até então, mas falhou na final. O Ronaldo acabou superando o goleiro alemão, que sem dúvida alguma era um grande atleta. Mas ali a gente manteve um estilo de jogo brasileiro, dentro dessa narrativa historicamente falada. Porque tem o Ronaldinho, tem o Rivaldo, tem o Ronaldo. E esse estilo vai permanecer até 2006, quando vai ter o ponto do quadrado mágico. Porém, sobre 2006, eu vou deixar para comentar no próximo vídeo, porque eu vou falar sobre esse auge de estilo de jogo, seguido de uma derrocada dessa narrativa do país do futebol enquanto modelo brasileiro de jogar bola. Afinal, isso existe ou não? É natural ou não? Já disse para vocês a minha opinião, né? Mas assim, pensando nas lógicas narrativas, né? A gente pode dizer que existe um estilo brasileiro de jogar futebol? São pontos para a gente problematizar e a gente se vê aqui no mês que vem comentando isso no dia 8 de agosto. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e amigas. Não deixe aqui de seguir o canal, curtir o vídeo e também ativar as notificações. A gente se vê por aí. Até dia 19 de julho tem Copa e a gente segue com o especial Copas do Mundo aqui no canal Esporte na História. Um grande abraço, galera.